Olá pessoal, tudo bom? Essa semana eu tive um problema familiar, né, de saúde, acho que a Fortuna já explicou para vocês. Meu filho tá dodói desde dia 22 e a gente só conseguiu consulta com o médico hoje à tarde, né, bem no meio da tarde. Então, infelizmente, eu não posso estar aí presente na nossa aula e como a consulta começaria no meio da nossa aula, eu estou gravando essa aula e a Fortuna vai levar vocês aí no laboratório. Qualquer dúvida, a gente pode marcar um horário de atendimento, normalmente é de terça e sexta na hora do almoço, mas se vocês precisarem de outro horário, eu estou à disposição, tá bom? Quais são os objetivos dessa aula? A gente vai conhecer as principais grandezas físicas e as unidades utilizadas em instrumentação, realizar conversões, tá bom? Entre uma mesma grandeza e revisar múltiplos e submúltiplos. Isso são coisas que vocês já viram na física, na química, até mesmo em eletricidade, algumas. Então, é uma revisão mesmo, tá bom? O que são grandezas físicas e unidades? Quando a gente mede um comprimento, por exemplo, a gente tem algumas unidades, né? A gente pode medir um comprimento pequeno em centímetros, alguma coisa como a nossa altura em metros, a distância entre Sertãozinho e Ribeirão em quilômetros, então são unidades. E a grandeza física é o comprimento. Quando a gente vai comprar, por exemplo, arroz, né? A gente usa uma unidade de medida relativa à massa, né? A gente fala do peso ali do arroz. A gente tem saco de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos, né? O tempo a gente também mede em segundos, em minutos, em horas, em dias, em anos, né? Então, são as grandezas físicas, né? Tempo, massa, comprimento, vazão, volume e as respectivas unidades. A gente tem as unidades base, né, que são, por exemplo, metro, quilograma, segundo. E a gente tem múltiplos e submúltiplos. Lembra lá do ampere? A gente tinha miliampere. Lembra do ohm? A gente tinha quilo-ohm. Né? Então, são múltiplos e submúltiplos. E quem que determina qual é a unidade para cada respectiva grandeza física? A gente tem o SI. Eu estou no slide aí. Aqui, nesse slide, a gente tem de acordo com o SI, são as nossas grandezas de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, tá bom? A temperatura é Kelvin, tá? Ângulo a gente mede em radianos, tá bom? E quantidade de matéria em mol, tá bom? As unidades derivadas, né, por exemplo, velocidade, ela vem da combinação de tempo e de comprimento. Aceleração, comprimento e tempo também. Força, massa, comprimento e tempo. Né? Na verdade, força, massa vezes aceleração, e aceleração tem lá comprimento e tempo. Tá bom? Então, todas as unidades, elas vêm a partir disso. E existe em alguns vestibulares uma questão chamada análise dimensional. Tá? Que é quando a gente analisa quais são as unidades cada grandeza física vai ter. Bom, por isso eu trouxe aqui uma questão que faz dessa análise dimensional. Onde normalmente cai esse tipo de questão? FUVEST, ITA e IME. Tá? Enem normalmente não cobra isso daqui. Tá bom? Vocês vão fazer esses exercícios e a gente vai ter uma semana, né, mais um dia para vocês entregarem. Por que uma semana mais um dia? Porque a gente vai ter uma aula presencial em que eu posso tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, mas eu peço que vocês já tentem fazer esses exercícios hoje, né, com fortuna aí na sala de aula. Quais são as principais grandezas para a gente em instrumentação, nossa vida de técnico em automação? Comprimento, área, volume, tempo, temperatura, pressão, vazão, tensão e corrente elétrica. Tá? Comprimento, área, volume, tempo, você já conhece muito bem. Tensão, corrente elétrica também. Tá? Temperatura, no SI está em Kelvin. Normalmente a gente não usa isso em instrumentação.
Pressão está em Pascal, assim, tá? Também não é muito que a gente usa na indústria, não. Vazão tem quilogramas por segundo ou metros cúbicos por segundo, que a gente tem vazão de massa, quilograma, ou vazão de volume, tá? Aí essas aqui realmente a gente usa, tá bom? Essas unidades são todas no SI. Na prática, a gente não usa instrumentos que sempre estarão no SI. Na verdade, a maioria dos instrumentos não está no SI. Por isso, a gente precisa conhecer as grandezas, né? Falar assim, ó, isso aqui é vazão. Quais são as unidades que eu posso ter de vazão? Isso aqui é pressão. Quais são as unidades que eu posso ter de pressão? E é justamente isso que eu vou apresentar para vocês. Primeiramente, a temperatura. Se vocês lembrarem lá do segundo ano, provavelmente vocês tiveram um tempo aí falando sobre temperatura, calor, né? E a temperatura é a grandeza física que se relaciona com o grau de agitação das moléculas em um corpo. Tanto que elas estão, né, se movimentando ali dentro do corpo, tanto que elas estão agitadas. Por definição, a escala Kelvin, que é essa daqui, ela fala do zero absoluto, que é quando não tem agitação das moléculas. Isso equivale ao que em graus Celsius, que a gente tem mais noção, né? A gente tem noção de que geralmente, a hora que a gente está tendo aula, está uns 30, 35 graus Celsius lá fora, né? Quando vocês estão com bastante frio, a gente põe o ar-condicionado no 20 graus Celsius. Quando vocês estão mais assim, friorentos, a gente põe lá no 24, né? A sala de vocês gosta do 24, pelo que eu me lembro. Imagina o que é ao menos 273 graus Celsius. Né? A gente não vive aqui, né? No 0 graus Celsius já deve dar bastante frio, né? E aqui a gente tem uma outra escala, que é a escala Fahrenheit, tá bom? Essa é uma escala usada geralmente em países de língua inglesa. E ela tem alguns pontos que têm equivalência. Por exemplo, 0 Kelvin tem essa equivalência. O 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin ou 32 Fahrenheit. O 100 equivale a 212 Fahrenheit ou 373 Kelvin. Tá? Aqui em Fahrenheit Celsius é sempre grau Celsius, grau Fahrenheit. Em Kelvin é Kelvin, não fala grau Kelvin. Tá bom? Com isso, eu trago um outro exercício, tá? Que fala sobre a conversão entre temperaturas. Bom, vocês devem lembrar lá da física. Qualquer coisa, na semana que vem, a gente revê isso daqui. Tentem lembrar lá da física. A pressão, outra variável muito importante para instrumentação. Ela é a relação, né, a divisão entre a força e a área sobre a qual ela é aplicada. Bom, então, a unidade dela vai ser alguma coisa, a unidade de força dividido pela unidade de área. Opa, tem muitas unidades, professora. A mais comunzinha, né, é ATM, tá? Ou, aqui eu tirei essa fórmula de uma apostila de instrumentação. O correto é quilo, minúsculo, P maiúsculo, A minúsculo. Então, aqui a gente está enxergando um P maiúsculo, tá? Mas isso aqui eu tirei de uma apostila para vocês verem que na indústria, às vezes a gente foge do que é usual e correto, tá? Então, vocês não vão brigar com ninguém por isso, mas vocês não vão fazer isso, combinado? Então, a gente tem quilograma-força, que é a unidade de força, dividido por centímetro quadrado. Libra-força, que é um sistema lá em inglês, dividido por polegada quadrada. Bar, a gente tem polegadas de mercúrio, polegadas de água, né, aqui o 2 deveria estar embaixo. ATM, que é a atmosfera, normalmente ao nível do mar a gente tem a pressão de 1 ATM, milímetros de mercúrio, tá? Milímetros de água e quilopascal. Aqui é 10 a terceira, né? Mesma coisa se eu escrever 10 a terceira vezes o pascal. Professor, e aí, como é que eu faço a conversão? Né? Se eu tiver, por exemplo, 1 ATM
Como é que eu faço para passar, por exemplo, para alguma coisa em quilo Pascal, tá? Você vai usar essa tabela, tá? Ela vai ser um dado para você, ela não vai sumir. Se a gente for trabalhar isso na prova, ela vai estar lá, tá? Mas como é que eu uso a tabela, professora? Você precisa ter em mente pelo menos uma relação entre grandezas, tá? Aqui em pressão, quando vocês aprenderam pressão lá na física, tenho certeza que alguém falou para vocês que um atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Isso vocês têm que decorar, tá? Por quê? Vem lá da experiência de como se media pressão, como se definiu pressão na história da física, tá bom? Então, você vai olhar aqui, ó, por exemplo, um atm, ele equivale, você vai andando aqui na linha do atm, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, essa daqui é a unidade que você está, primeiro, e aqui é a unidade para a qual você vai, tá bom? Aqui. Então, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Tá bom? Ah, professora, poderia ter olhado aqui, ó, 1 atm é igual a, 0,0, então esse aqui não tá certo, tá? Tem que olhar primeiro aqui na coluna, andar aqui nessa linha até chegar na unidade que eu quero ter, né? Então vamos ver lá, 1 atm equivale a quantos quilopascal? 101,325. Então aqui é 101,325. Professora, e se eu quisesse 5 atm em quilopascal? Vocês vão fazer uma regra de 3, tá bom? A regra de 3 a gente sempre coloca assim, uma verdade, um fato que você sabe, ou seja, 1 atm é 101,325 quilopascal. Aqui, 5 atm é x. Aí vocês resolvem essa regrinha de 3, tá bom? Só dar um quadradinho aqui. Por que que eu falo que vocês resolvem essa regrinha de 3? Então, exercício 3 que usa aquela tabela, tá? Para fazer as conversões. Então, vocês precisam aprender a usar a tabela. Professora, sempre que a diagonal estiver assim, ó, do canto superior para o canto superior direito, de esquerdo para o canto inferior direito, eu vou usar a tabela assim, primeiro eu olho aqui, depois eu olho aqui, sim. Se ela tiver assim, a diagonal, aí vai ser o contrário. Tá? Na prova eu posso resolver inverter ela, tá bom? Dá muita vontade. Beleza, vimos lá sobre pressão. Agora a gente tem a vazão. A vazão é uma divisão, tá? Ela é uma divisão entre o volume e o tempo, ou a massa e o tempo. Imagina na Itaipu, tá um tanto de água lá passando. Como é que começa essa vazão? Eu vejo o volume de água que passou por unidade de tempo. Posso falar em metros cúbicos por segundo? Posso. Metros cúbicos é volume. Posso falar em metros cúbicos por hora? Pode. Vai ser muito mais do que metros cúbicos por segundo. Depende da sua aplicação, o que você vai usar. Se você quiser ficar no SI, metros cúbicos por segundo. Mas nem sempre isso dá um valor assim, palpável. Tem muito zero, né? Ele fica um volume muito grande. O Itaipu passa bastante água em uma hora. Então, às vezes você precisa, né, trabalhar com outras unidades. E em massa, imagina que a gente está carregando um caminhão de soja, né? Aqui é soja. E a gente quer saber quantos quilogramas a gente passou aqui pela máquina por segundo.
né, para a gente saber quanto tempo vai demorar para carregar nosso caminhão. Então a gente fala em vazão de massa, tá bom? Isso é importante para a gente aí em Sertãozinho, porque muitas vezes a gente precisa calcular a vazão de açúcar, tá? No carregamento de um caminhão, no ensacamento do açúcar. Então a gente sempre fala aí da vazão máxima. E a gente tem as tabelas de conversão, tá? Por exemplo, metro cúbico por hora, metro cúbico por minuto, metro cúbico por segundo. Tá? Em uma hora, se eu passei 1 metro cúbico por hora, quantos metros cúbicos daria em minuto? Né? Ou, por exemplo, passei 60 metros cúbicos por minuto. Tá? Então, a cada minuto, eu passo 60 metros cúbicos. Quanto que isso dá em hora? Então, você faz essa conversão, beleza? É a mesma forma de usar a outra tabela. A diagonal está no mesmo lugar, você consegue usá-la da mesma forma. O que é GPM? Galão por minuto. Barril por dia. Tá? Então, você está medindo a vazão, a extração de petróleo. Você vai falar em barris por dia. Tá bom? Se você tiver, por exemplo, um país de língua inglesa, talvez você fale em pé cúbico, né, por hora ou pé cúbico por minuto. Normalmente a gente fica preso aqui, tá? Na nossa aplicação sertanesina de açúcar e etanol. E vazão máxima, professora? Quando a gente está falando em vazão máxima, a gente está falando em muita quantidade de massa, normalmente. Então, é comum a gente falar em toneladas por dia, tá? Quantas toneladas passou ali no Porto de Santos de açúcar por dia? Muitas, né? Ah, não, eu estou carregando só um caminhão de soja, pode ser que eu fale em quilograma por hora, pode ser que eu fale em quilograma por minuto, quilograma por segundo, tá bom? Então, isso daqui ajuda vocês a resolverem o exercício 4, tá bom? Múltiplos e submúltiplos. Vocês lembram lá, né, da eletricidade? A gente usava o giga, 10 a nona, o mega, 10 a sexta, o quilo, 10 a terceira. Então a gente usava e usa na instrumentação bastante isso daqui. Em instrumentação a gente usa também bastante o milho, tá? Centímetros, né? Centi. Mais ou menos, né? Às vezes vem alguma coisa em medida de centímetro e você precisa passar para metro ou milímetro, tá bom? Então esse daqui mais ou menos. O restante é mais a título de curiosidade. Bom, professora, eu sonho em trabalhar lá no metro, eu quero fazer medidas super precisas. Talvez você entre por aqui, tá? Mas aplicações normais, não. Então eu peço, né, que vocês façam essas conversões, né? 10 centímetros quadrados são quantos milímetros quadrados? 10 metros cúbicos por hora são quantos litros por hora? Aí vocês vão usar isso daqui e um pouquinho do conhecimento de vocês. Como vocês estão no laboratório de informática, vocês podem sempre colar usando o Google, né? Mas eu quero que vocês me entreguem a resolução. Então, vocês podem até conferir qual que é a resposta, né? Eu não sou boba, sei que vocês têm esse acesso, mas eu quero a resolução. Então, né, vamos pensar. E na próxima aula a gente vai trabalhar com a revisão para avaliação, tá bom? Pelo nosso calendário, deixa eu ver se ele abre aqui. Pelo nosso calendário, nossa prova é dia 19, né? Não, dia 20. E a correção de 27? Acho que é isso. Bom, qualquer coisa a gente volta a conversar, tá bom? Mas para nossa prova, o conteúdo termina aqui. Combinado? Um grande abraço, peço novamente desculpas aí por não estar presencialmente e fico à disposição para qualquer dúvida, caso vocês tenham. Bom, até mais.